Pode assentar. Aleluia. Abra sua Bíblia em Números capítulo 27. Números 27. Onde Deus tem uma palavra para vocês nesta noite. Uma palavra de vida. Uma palavra de vitória. Quem deseja, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que estão nos assistindo em casa, compartilhe. Já arrasta as cadeiras aí, já se concentra. Porque daqui a pouco Deus vai liberar algo para vocês. Em nome de Jesus. Olha, minha garganta está no limite aqui. Mas enquanto houver fôlego, eu não paro de adorar ao Senhor. Amém, queridos? Quem achou aí, diga amém. Quem achou? Vocês estão vivos? Aleluia. Diz assim. O tema, para o Celso não perguntar para mim lá no WhatsApp, né? Fé para herdar as promessas. Diga assim, fé para herdar as promessas. Então vamos lá. E vieram as filhas de Zelofate, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das filhas de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das suas filhas: Maga, Noa, Ogra e Milca e Tirsa. E se puseram diante de Moisés e diante de Eliezer, o sacerdote, diante dos príncipes e toda a congregação, na porta, à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: o nosso pai morreu no deserto e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, mas no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque deveria o nome do nosso pai ser retirado do meio da família por não ter filhos? Filho, dai-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. Então Moisés se levantou. Então Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo: as filhas de Zeloate falaram corretamente. Certamente lhes dará possessão de herança. Diga assim: possessão de herança entre os seus irmãos do seu pai, e farás que a herança de seu pai passe para elas. Amém? Queridos, preste atenção. Nos tempos bíblicos, na antiguidade, as mulheres não tinham acesso, as mulheres não tinham direito, as mulheres, elas em muitas das vezes não eram nem contadas. As mulheres naquela época era simplesmente para reproduzir filhos. Era um desgaste terrível, um sofrimento terrível para as mulheres. Mas o Senhor levantou um povo, o povo de Israel, e desde então o Senhor começa já a trabalhar e ter um trato diferente. E nesse texto aqui há uma história de um homem que a filha de Zelofate, que ele só teve filhas, ele não teve filho homem. Então quando eles saíram do Egito, e é engraçado que eu não combinei nada com a Priscila que eu ia abrir o culto, e ela falou exatamente sobre o povo que sairia do Egito. Então preste atenção, quando eles saíram do Egito e eles tiveram aquela jornada por 40 anos, cada povo receberia uma parte da terra prometida. Cada um receberia um pedaço de terra.
cada um receberia a sua herança. Mas veja bem, este homem não teve filhos, só filhas. E porque ele não teve um homem, as suas filhas não teriam direito das terras. Por quê? Porque elas eram mulheres e não tinha irmãos da sua família. Então elas não iam possuir a terra que o Senhor prometeu. Por quê? Porque o seu pai morreu, o pai dessas moças morreram, e só tinha mulher, e as mulheres não tinham direito de herdar, só se herdava através do homem, e as mulheres não tinham esse direito. Então, essas mulheres chegaram diante de Moisés para pedir aquilo que elas achavam que tinha por direito. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que se você achar que você não tem direito, você já perdeu. Se você achar que você não tem direito, você vai se conformar, você não vai fazer nada, você vai ficar paralisado, então a sua vida não irá mudar. Mas a partir do momento que a injustiça, você olhar para as coisas e ver a injustiça, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando você vê uma injustiça e isso entra no seu coração e você fala assim: não, eu tenho direito sobre isso, então a sua vida pode mudar. Quem está comigo aqui? Está fraco? Quem está comigo aqui? Então, o que elas fizeram? Imagine, mulheres não podiam entrar no tabernáculo, mulheres não podiam herdar a terra, mulheres não eram nem contadas, mas aquelas mulheres foram até a porta do tabernáculo. Aleluia. Elas foram à porta do tabernáculo e elas falaram com Moisés, cheio de ousadia. Você quer herdar as bênçãos espirituais? Você quer herdar as bênçãos físicas? Você quer herdar as bênçãos que Deus tem para você? 3 está falando amém, amém. Você que pega, pega. Quem não pega, tudo bem. Você que quer que estas bênçãos que Deus tem para você, você quer herdar? Então seja ousado. Olha para o seu irmão e diga: seja ousado. Já pensou? Elas poderiam falar assim: irmãos, eu estou falando de Moisés, não estou falando de qualquer homem. Diz a palavra de Deus que homem nenhum na terra foi como Moisés. E elas foram até Moisés reivindicar a sua herança. Elas foram até a porta do tabernáculo para falar com Moisés. Queridos, eu quero dizer para você que as mulheres, elas ficavam para a porta, elas não podiam nem entrar nos tabernáculos, elas não podiam entrar no templo, mas através de Jesus as mulheres hoje podem estar junto conosco na casa do Senhor, amém? Então, em nome de Jesus, você não tem que ficar na porta do tabernáculo, mas você tem que entrar e pedir a sua bênção. Diz a palavra que aquelas mulheres chegaram diante de Moisés. Ei, Moisés, o meu pai morreu, eu não tenho irmãos, mas nós queremos a nossa parte. Segundo ponto, ela traz o histórico do seu pai, diz: olha, quando todos se levantaram, quando todos foram rebeldes com Corá, e a terra abriu e engoliu aquelas pessoas, essas pessoas morreram assim, mas o meu pai não morreu assim. O meu pai ficou justo, o meu pai ficou sempre na presença de Deus, o meu pai sempre estava contigo, e não é justo. Querido, em nome de Jesus, se você tem algo a reivindicar, lembra, Senhor, amém? Está fraco, amém? Quando eu tenho algo para falar com Deus, eu falo: lembra, Senhor, do juramento, lembra da tua fidelidade sobre a minha vida. E elas falaram assim: olha, meu pai era um homem direito, ele morreu, porque todos somos pecadores, mas ele sempre esteve do seu lado, Moisés. Aleluia.
Querido, em nome de Jesus eu estou liberando uma palavra de destino, que Deus vai trocar em toda injustiça, se tornará justiça na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que é injustiça, será justiça de Deus na sua vida, aleluia, glória a Deus. Então ela chegou na tenda, e eu quero que vocês entendam que naquela tenda, não estava somente Moisés, mas estava Eliezer, estava todos os príncipes de Israel. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você não se intimida. Vou para esse lado para ver se tem mais fé aqui. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você não se intimida. Vou dar mais uma chance. Se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você não se intimida. Aquelas mulheres chegaram diante de Moisés, diante de Eliezer e diante dos príncipes de Israel. Sabe por quê? Porque o Senhor nos escolheu para sentar na mesa com os príncipes. Aleluia. Agora se você fala assim, eu não sou, eu não posso, eu não tenho direito, a vida é assim mesmo, então não vai mudar nada da sua história. Mas a partir do momento que você se colocar uma posição de ousadia, você vai na porta da tenda, vai estar príncipe, vai estar sacerdote, mas você vai falar assim, eu estou indo em nome do Rei Jesus. Aleluia. E como eu já disse para vocês, aquelas mulheres não tinham direito, não tinha nenhuma lei que protegesse, não tinha nenhuma lei que desse direito para aquelas mulheres. Elas viveriam as suas vidas e nunca herdariam a terra, porque as mulheres não tinham direito. Mas como elas se posicionaram, então a sorte delas começou a mudar. Sabe quando você vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida? Quando você se posicionar. Eu estou falando, e quem pega vai dar um upgrade na sua vida de uma forma extraordinária. Entra na ousadia. Quem está aqui? E aí, o que acontece? Aquelas mulheres foram falar com Moisés, e colocaram Moisés na parede, ou na tenda. Moisés, e aí? Isso não é justo, Moisés. Agora porque eu não tenho irmãos, porque meu pai morreu, nós não vamos herdar a terra, Moisés. Isso não é justo. Aleluia. Como eu ministrei numa das quintas-feiras, ter ousadia para falar com o profeta. Você tem que ter ousadia. Você tem que ter ousadia. E diz a palavra de Deus que Moisés olhou aquilo, porque nunca, diga assim, nunca, mais alto, nunca as mulheres tinham se posicionado daquele jeito. Quando você se posiciona, ninguém faz nada, está todo mundo no marasmo, então não acontece nada. Mas quando você se posiciona, acontece uma revolução espiritual. Eu vou repetir, acontece uma revolução espiritual. Nunca umas mulheres tinham se posicionado daquele jeito, e agora elas se posicionaram. Moisés ficou sem saber o que fazer. E quando o homem de Deus não sabe o que vai fazer, o que ele faz? Ora. Aleluia. Eu quero ver essa igreja. Eu quero ver vocês pedindo coisas que ninguém tem coragem de pedir. Eu quero ver vocês clamando por coisas que ninguém tem coragem de clamar. Isso é fé. Isso é ousadia. Você lembra da rainha Esther? Quando o seu povo de Israel ia morrer. O povo de Israel ia morrer. E aí o seu tio falou assim, entra na sala do rei. E quando você entrar na sala do rei, você vai falar tudo o que está acontecendo. Aleluia. Porque era um movimento para matar o povo de Israel, inclusive ela e seu tio. E você sabe que para entrar na sala do trono,
para entrar na sala do rei, somente se ele estendesse o cetro. E ela ali desesperada, quando o rei vai ter uma audiência comigo? Quando o rei vai fazer? Mas na primeira oportunidade, quando a porta se abre, diz a palavra de Deus, que a rainha Esther entrou. Quando o rei viu ela entrando, o que ele fez? O que ele fez? Quando ele viu ela entrando, opa, porque eu não quero que a minha rainha, a minha mulher morra. Mas ela teve ousadia para entrar. Ela teve ousadia para entrar. Hoje Deus está falando para você: me mostra a sua ousadia, que eu vou saber o tamanho de fé que você tem. Aleluia. E quando abriu ela e o rei falou: amada minha, o que você quer? Eu lembro da música do Cirilo, né? Lembra? O que você quer? Se você quiser tudo do meu reino, eu te darei. Por quê? Porque ela teve coragem de entrar. Sabe o que diz em Hebreus? Capítulo 10. Em Hebreus 10 diz assim: pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso direto à sala do trono. E para entrar na sala do trono você tem que ter ousadia. Pelo sacrifício de Jesus, então eu posso entrar na sala do... Quem está a fim de entrar na sala do trono hoje? Ah, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu sou fraco. Ele está falando para você: se você tiver ousadia, você entra na sala do trono. E quando entra na sala do trono, você tem duas coisas. Você tem uma audiência com o rei. Diga assim: audiência com o rei. Nos tempos de Moisés, Moisés era muito mais do que um rei. Ele era ministro, ele era profeta, ele era sacerdote. Moisés era o apostólico. A rainha Esther também, ela entra na sala do rei Assuero. Aquelas mulheres entraram numa reunião só de homens, porque elas tinham coragem e elas tinham ousadia. Aleluia. E eu pego esta palavra para mim. Eu pego esta palavra e eu coloco dentro do meu coração. Porque Deus está dizendo para você: entra na sala do trono. E quando você entra na sala do trono, querido, o rei vai perguntar para você: o que você quer? O rei vai perguntar: o que você deseja? Qual é o seu pedido? Aleluia. E aquelas mulheres entraram. Por exemplo, a rainha Esther falou assim: está acontecendo assim, 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 assado. O rei ouviu a voz. O rei derrubou decretos. Aquele que ia matar acabou morrendo, e o seu povo foi liberto. Por isso que até hoje em Jerusalém eles comemoram a festa do Purim Purim, porque a sentença de morte, quando a rainha Esther entra na sala, se tornou em uma sentença de vida. E hoje há um portal aberto aqui neste lugar. E o que é sentença de morte, quando você entra na sala do trono, se transforma em sentença de vida. E diz a palavra então que elas foram, e Moisés foi consultar a Deus. E quando Moisés foi falar com Deus, o que Deus disse? Quando Moisés chegou diante de Deus, Moisés levantou esta causa, levou esta causa perante ao Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeteá falaram corretamente, e certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás com que a herança do seu pai passe para elas.
Moisés chegou diante de Deus e falou: Senhor, aquelas mulheres estão pedindo, elas estão requerendo. E Deus falou: elas estão certas. Você vai dar um pedaço de terra para elas. O que era para ser para o pai, que não dá para ser porque são mulheres, vai vir para ela do mesmo jeito. Aquilo que o seu pai ia receber, elas também irão receber. Quem está pronto para receber coisas grandes? Eu quero dizer para você que através dessas mulheres, a lei foi mudada. Há princípios no mundo espiritual, há leis regendo o mundo espiritual. Através da sua ousadia, pode ser trocado. Elas chegaram diante de Moisés, e Moisés falou diante do Senhor, e o Senhor falou assim: não, elas têm direito sim. E agora Moisés, não somente ela, mas isso, este primeiro caso, que seja o caso de todo Israel. Agora não, elas não conseguiram direito que era só para elas, mas elas conseguiram direito para todos que passavam a mesma situação que elas, que toda vez que acontecesse um caso deste, agora essas pessoas teriam direito da herança. A vitória de Deus para você vai ser tão grande. A vitória de Deus para a minha vida será tão grande, que vai interferir na vida de outras pessoas. O que Deus vai fazer na sua vida vai interferir na vida de outras pessoas. As portas que Deus vai abrir sobre você, vai abrir para outras pessoas. O que Deus vai fazer para você, vai também beneficiar outras pessoas. Mas entra correndo na sala do trono. Entra com autoridade na sala do trono. Entra sem medo. Entra com ousadia. Entra com coragem. Querido, não adianta conhecimento, não adianta teologia, não adianta essas coisas gospel, se você não tiver ousadia, se você não tiver fé. E é isso que eu estou dizendo para você, querido. O Evangelho é poder de Deus, é transformação. E nessa noite, tudo aquilo que é direito nosso, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é meu direito. Primeira coisa, o que Jesus conquistou na cruz? Perdão. Ele me levou todos os meus pecados. Por isso que eu tenho ousadia para entrar no santo lugar, porque Ele já tomou sobre si os meus pecados e trouxe para mim perdão. Então eu não chego diante de Jesus e falo assim: ah, Jesus, o que eu devo fazer para receber o seu perdão? Porque Ele já me deu o perdão dele. O que eu faço é falar: Jesus, me perdoa, me limpa e purifica, porque quando eu faço isso, o sangue dele vem sobre a minha vida, e pelo sangue de Jesus eu posso entrar no santo lugar. O que Jesus deu para você? Perdão. Diga assim: perdão. O que Jesus deu para você na cruz? Cura. Diz a palavra de Deus que Isaías, querido, preste bem atenção, ele ficou horrível. Isaías 53, ele pegou sobre si todas as nossas enfermidades. Isso é minha herança. A cura é minha herança. Eu vou repetir: a cura é minha herança. Tem gente que está doente, tem gente que está deprimido, tem gente que não consegue dormir, tem gente que está com síndrome de pânico. Eu quero dizer para você que Jesus é a sua cura. Jesus passou por isso. Eu já ministrei uma vez, não sei, um ano atrás, que quando Jesus passou pelo Gólgota, quando Jesus estava no Getsemane, ele teve a síndrome de pânico de Jesus foi tão violenta, foi tão grande, que o seu suor se transformou em sangue. De tanto medo, síndromes malditas, malignas, veio sobre Jesus. E por que ele passou por isso? Para te dar paz, para trazer cura na sua alma. Mas você tem que entrar com ousadia. Falar: Jesus, eu estou entrando com ousadia. Irmão, Jesus não vai fazer, Ele já fez, aleluia. Tem gente que não me entende. Jesus não vai fazer, Ele já fez, aleluia. O
que Jesus faz? Justifica. Você é justificado. Quando você é justificado por Jesus Cristo, o que é isso, apóstolo? Eu era um pecador, eu era pobre, eu era perdido, eu não tinha nada, eu era cego, pobre, nu e desgraçado, mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou justificado pela fé, aleluia. Então aquela vida que eu tenho, não tenho mais, que eu tinha, não tenho mais. Jesus, Ele dá vida e vida em abundância. Foi o que Ele conquistou na cruz. Quando Ele grita, Pai, está tudo consumado, Ele deu cura no corpo, na alma e no espírito, aleluia. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está comigo aqui? Aleluia. Ah, meu querido, e as bênçãos? Tem gente que fala assim, não pode falar. Não, na cruz também Jesus Cristo tirou a miséria. Jesus Cristo se fez pobre, para que eu e você fôssemos ricos, aleluia. Aleluia. Você sabe o que significa na cabeça de Jesus uma coroa de espinho? Leia a Bíblia. Quando colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, sabe o que fizeram para que ela ficasse fixa? Eles bateram com cabos na cabeça de Cristo. Não foi simplesmente colocar uma coroa e já ficava espetando, não. Além de colocar a coroa, eles afundaram, batendo, dando pancadas na cabeça de Jesus. Então se transformou sangue com suor, suor e sangue. Você sabe que os espinhos significa terra maldita. Então Jesus estava trazendo, aleluia, Ele estava carregando sobre si a maldição na terra, para que eu e você tivéssemos vida próspera nesta terra. É isso que Ele estava fazendo. Aquela perturbação na cabeça dele. Imagine você com um espinho. Todos nós já nos machucamos com um espinho, sim ou não? Entra uma farpa no seu dedo, entra uma farpa nas suas mãos, aquilo já incomoda. Agora imagina a cabeça dele coberta com espinhos, e aquilo lá atormentando a cabeça dele, na fronte dele, aleluia. Por quê, irmãos? Porque Jesus passou por isso, para que você entre com ousadia. Eu não mereço, não posso, não dá. Meu Pai, olha para Jesus, olha para a cruz do Calvário, olha o que Jesus passou por você. Quem está aqui? E a cruz me faz um novo homem. E por isso que eu tomo posse. Eu vou repetir. Por isso que eu tomo posse. Eu tomo posse da minha cura física, da minha cura mental, das bênçãos financeiras, e principalmente da minha vida eterna com Deus. Aleluia. Aplauda Jesus. A minha vida eterna com Deus. Preste atenção. O que Deus tem para você, Ele já entregou. A terra prometida estava lá, mas por homens, aquelas mulheres não teriam direito. Mas elas foram até o altar, no máximo que elas podiam chegar. Elas chegaram até Moisés, elas chegaram até o príncipe de Israel, elas chegaram até o sacerdote, e disse: dai a minha possessão. Você está vivendo a herança de Cristo? Ou vocês estão vivendo a herança do mundo? Vocês estão vivendo a herança de Deus, ou estão vivendo a herança do mundo? Que é dor, que é guerra, que é tristeza, que é lamentação, que é pobreza, que é miséria, que é opressão, que é depressão. Essa é a herança maldita deste mundo. Mas eu estou como aquelas mulheres, entrando. Aliás, eu tenho muito mais vantagem do que elas, porque elas ficaram na porta, e eu posso entrar agora no santo lugar e falar: ei, eu quero, eu desejo aquilo que Deus tem para a minha vida. Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de cristianismo vocês estão vivendo? Não, eu olho para a cruz e eu creio na minha redenção, eu creio na minha restituição. E vocês podem ficar certo disso.
Se o diabo tirou uma unha de você, se você entrar nesse lugar, o Senhor vai te restituir. O Senhor vai te restituir. Somos justificados, restituídos, em nome de Jesus. Qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é o evangelho que você está vivendo? Eu vivo o evangelho da ousadia. Senhor, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, mesmo que eu não tenha direito de muitas coisas que um homem fala, mas eu estou entrando diante do teu trono, diante da tua graça, dizendo: eu quero o que é meu, através do sacrifício de Jesus. Estão prontos para isso? Então se coloque de pé.